18h46, estamos de volta para o último bloco, o terceiro e último bloco do Radar de Notícias. Este que você sabe é um bloco em oferecimento especial da padaria Favos de Mel. Um abraço para o nosso amigo Seu Manuel, telespectador e apoiador histórico aqui do Radar de Notícias. Aqui do meu lado eu tenho o imenso prazer, olha o estilo do vereador Biriba. Que coisa maravilhosa! Muito elegante, muito simpático, telespectador do Radar, sempre cordial e atendendo aos nossos convites. Vereador Biriba, muito obrigado pela sua presença, é sempre um prazer tê-lo aqui. Seja bem-vindo, boa noite. Eu que agradeço o convite, né? Sou super fã de vocês aí, isso não é mentira para ninguém. E não é novidade também, né? Para mim é uma honra estar aqui hoje, falar sobre a nossa luta, sobre o nosso trabalho, né? Sobre a Casa de Leis, sobre essa experiência de estar realmente ali como vereador, levando as demandas, né, levando projetos até a casa e poder realmente representar a nossa população da forma que ele merece. O povo merece ser atendido, como eu sempre falo, a nossa causa existe e a nossa causa é legítima. Biriba, vamos lá. Primeiro eu queria te pedir desculpa pelo alongamento do nosso último bloco e também já aproveitando na sequência, na esteira desse pedido de desculpa, eu não poderia começar a nossa entrevista sem lhe perguntar, na verdade, pedir para que você dê o seu parecer sobre tudo isso que está acontecendo. Porque o nosso programa tem sido muito veemente nas críticas, porque se espera da Casa de Leis, primeiro, respeito com o cidadão. E segundo, produtividade, que a meu sentir, até esse presente momento, está muito baixa. Você não se envolveu em nenhuma polêmica, é um vereador que está ali, combativo, atuante, e que não se envolve nessas cenas lamentáveis. Então eu acredito que as críticas que nós fizemos não lhe servem, mas você também acaba sendo afetado porque está ali dentro desse circo de horrores que nós temos visto. O que você, Biriba, tem a dizer sobre especificamente o que aconteceu hoje? Qual o seu sentimento? O que você diria para a população guarulhense quando vê essas cenas que nós exibimos? Eu não preciso pedir desculpas, né? Acho que é o trabalho da imprensa, noticiar a população do que está acontecendo. A gente fica triste porque a Casa de Leis é a casa do povo e algumas cenas acabam ficando ruim para a imagem dos próprios vereadores. O que aconteceu hoje, acho que foi uma questão de diálogo, né? Dava para ter matado a nota, como que se fala, antes. Quando eu cheguei na Casa de Leis hoje, o Kleber tinha falado com o professor Rômulo, tal, que um assessor dele tinha agredido verbalmente ele no corredor, nos bastidores. Né? Eu estava bem no momento, antes de iniciar a sessão, o Kleber conversou com o professor Rômulo e tal, e aí ficou aquele clima meio calmo ali, ninguém falou nada. Porque se é comigo, por exemplo, assim, Biriba, o seu assessor foi agressivo verbalmente comigo. Ô, André, vou resolver agora. Então você já matava o problema. Então, conforme deu essa continuidade, o Kleber, por falta de experiência, moleque novo, né, emoção à flor da pele, se perdeu, né, naquele momento emocionalmente e acabou acontecendo o que todo mundo viu aí, né? Então, eu espero que ele entenda que a vida da gente é de altos e baixos. Eu tinha conversado com ele antes, ele estava passando uns problemas lá particular, que eu acho que também a gente não pode levar para a Casa de Leis, o que acontece na minha casa, eu tenho que guardar dentro da minha casa, e quando eu chego na Casa de Leis já é uma outra história. Né? Que ele consiga repensar no que aconteceu hoje, que é um garoto cheio de vontade, quer fazer, quer correr, mas tem que ter limites, né? Porque a vida da gente, ela nos ensina a cada dia. E eu mesmo com 50 anos de idade, eu falei para ele, Kleber, tudo na vida passa. As coisas boas também passam. Então, nós temos que entender que o momento de ruim que ele está passando hoje, ou você está passando, ou eu também, vai passar, e as coisas boas também vão passar. Só que nós temos que estar preparado e forte, com a armadura, pronto para resolver os problemas. Muito bem, Biriba. Vamos então falar sobre, ainda seguindo sobre o que ocorreu na Câmara, o projeto de lei que muda o nome da GCM para a Polícia Municipal foi aprovado em 2 votações, vai à sanção do prefeito Lucas por 28 votos a 4, um desses 28 votos favoráveis foi o seu. Primeiro, lhe dou a oportunidade para dizer ao guarulhense, ao nosso telespectador, por que foi a favor dessa mudança, e em segundo lugar, uma provocação óbvia, ao ver uma lista de 14 cidades que já tiveram leis, como essa que Guarulhos aprovou suspensa, você não teme que o seu voto seja
não tenha servido para nada, caso o Tribunal de Justiça venha suspender essa lei? Na verdade, o que acontece? Na outra vez que foi colocado esse projeto na Casa de Leis, eu fui contrário porque até então, lá em Brasília não tinha sido julgado. O que foi julgado lá em Brasília? As atribuições da guarda. A nomenclatura realmente é uma vontade da própria guarda, dos próprios municípios. Tem cidade que não recorreram, como São Sebastião, por exemplo, foi uma das primeiras a mudar o nome da guarda e ainda continua lá como Polícia Municipal. Algumas cidades, o que acontece? Algumas pessoas da própria oposição ou que são contrários a essa mudança, elas entram com recurso no TJ e o TJ vai e derruba. Só que cabe recurso. Então, o voto do Biriba foi favorável às atribuições da guarda, que realmente a guarda já executa e não tinha reconhecimento legal, né? E a mudança do nome da guarda vai favorecer para que futuramente possa ter outras mudanças, como a aposentadoria da guarda, como a melhoria na remuneração, nas próprias posições de mudanças da classe. Então, hoje, o voto do Biriba foi baseado em cima das atribuições da guarda que já existia e não era reconhecido. Muito bem. Biriba, queria te ouvir sobre um projeto que você apresentou, projeto de lei 32 de 2025, que vou ler aqui a ementa para o nosso telespectador. Abre aspas. Estabelece as diretrizes e bases da educação municipal para incluir a educação política e direito do cidadão como componente obrigatório dos currículos do ensino fundamental. Por que você apresentou esse projeto? Uma coisa que eu sempre falei antes, nosso povo tem que ter conhecimento. O povo com conhecimento, com sabedoria, libertar a escravidão mental. O povo vai saber aquilo que é dele de direito. Porque acontece, André, eu falo, eu não sou melhor que ninguém, eu não estou aqui para ser o único. Eu espero que os próximos biribas que vierem venham sábios dentro da faculdade. Eu fui forjado na rua, a rua me ensinou muito, então eu dou graças à rua, também dou graças à educação que eu busquei o conhecimento. A cada 2 anos, vamos dizer, aparecem pessoas nas nossas comunidades dizendo que vai fazer acontecer. E muitas das vezes o nosso povo sem conhecimento político, ele acaba acreditando naquele cara que está ali dizendo que vai construir escola, que vai fazer acontecer. Por exemplo, o vereador. Eu, como vereador, sou o cara que eu vou cobrar, que eu vou levar as demandas até a prefeitura. A cada 4 anos, aparecem candidatos eleitos já e outros buscando uma cadeira, mentindo para o nosso povo, que vai construir escola, que vai pavimentar a rua, que vai fazer parque. Só que, na verdade, o meu papel é levar as demandas da população até a Casa de Leis. O povo com conhecimento, os nossos filhos, os nossos netos, que os mais velhos vai ser difícil de até buscar esse conhecimento, porque muitas das pessoas às vezes preferem olhar pelo celular e não buscar a realidade. Esses novos que vão ter conhecimento, André, eles vão na verdade, eles vão poder auxiliar os seus avós, os seus pais, quando aparecerem pessoas com maldade na mente, para enganar nosso povo. O povo tem que ter libertação total das mentes. Acho que a política, não uma ideologia partidária, que é diferente. A política tem que ser obrigatória nas escolas. Nosso povo tem que saber o que ele está fazendo. Qual o papel do deputado, qual o papel do vereador, qual o papel do judiciário, qual o papel do governador, presidente, que muitas das vezes as pessoas não sabem o papel do próprio deputado. Se você perguntar há 2 anos atrás em qual foi o deputado que a maioria votou, ninguém lembra. Então, tem que se praticar política, tem que se discutir política e o povo tem que ter conhecimento. Pessoal, política, busca conhecimento, é libertação mental. Nós temos que estar libertos da escravidão, porque eles querem nos manipular, como eu falei na sessão segunda-feira, nos manipular com divisão de cor, divisão de ideologia, divisão de classes, divisão religiosa, porque a cada 2 anos, esse povo dividido, ele vai somar com alguém. Então nós somos um povo só, no final de tudo as contas vão ter que ser pagas por nós mesmos. 18h55, queria agradecer a nossa audiência que está crescendo no YouTube, já temos 74 likes, com 80 likes o Biriba já vai tocar o sininho pela meta batida e também por ser uma das maiores audiências recentes do Radar. Mas se nós chegarmos em 100 likes, aí vai ser a festa do sininho, como a nossa querida produção já batizou. Bora. Então, vamos divulgar, passar pro amigo, pro primo, pro parente, bota no sininho lá, ó, no joinha. Pessoal, o que acontece? O joinha, o youtuber, ele vai entender, é importante. E é importante a nossa matéria, é importante o trabalho do Radar, e ele vai levar esse programa para outras pessoas terem esse entendimento que está acontecendo nesse momento. Então, precisamos da ajuda de vocês. Vai lá no joinha, aperta o joinha, passe para o companheiro, chame o parente, o primo,
acessar o YouTube naquele momento ali. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque é muito importante. Muito bem, o Biriba já passou o recado inteiro, ele sabe de A a Z, porque ele assiste ao nosso programa todo dia. Então ele já sabe o script aqui deste apresentador diariamente pedindo o apoio do telespectador. E só se me permite um 82 comentário... bateu aqui no meu, ó. 82, tá Posso vendo? bater o sininho? Pode. É 80. Ah! É isso aí, Obrigado, muito satisfação, bem. Deus abençoe. Pessoal, se chegar em 100, esse sininho vai ver. Vou quebrar o sininho. Cuidado, não, quebrar calma. não, quebrar não. Cuidado, não faça isso. Vou Biriba. brigar com o Rabi. Rabi, ó, vou bater você, Rabi. Não faça isso. Mas só um breve comentário, eu também defendo essa questão da educação política nas escolas para conscientizar e emancipar os nossos jovens. Então, tem sim, a sua importante. iniciativa é fundamental, Biriba. Bom, vamos lá. Biriba, eu quero te perguntar o seguinte, a gente sempre olha o início de uma gestão sob a perspectiva O meu zerou por quê? Acho que deve ser bug, mas depois atualiza, não tem problema. Volta ao normal. A gente sempre faz uma reflexão aqui sobre a perspectiva do executivo. Mas eu quero te fazer algumas questões. Com 2 meses de trabalhos legislativos, primeiro eu quero te perguntar, queria que você fizesse uma avaliação do que você tem achado até aqui, a complexidade de estudar os temas que vão ser votados, de administrar um gabinete, de reunir a sua equipe, vamos fazer isso, vamos priorizar tal coisa. Essa é a primeira coisa. E em segundo lugar, queria lhe perguntar, nesse início do seu mandato, você não é um novato na política, embora esteja no seu primeiro mandato, já disputou outras eleições. Como que tem sido a cobrança do eleitor te pedindo demandas para tapar buraco, lhe cobrando sobre falta de insumo nas UBSs, falta de médico, falta de fralda geriátrica, o que não faltam são problemas. Queria que você compartilhasse um pouco da sua experiência, como que tem sido esses 2 primeiros meses de cobranças a você agora enquanto vereador. Primeiramente, o meu grupo, a gente procura estar sempre sendo transparente com as pessoas, buscando atender a população da melhor maneira, protocolar ofício, a gente tem bastante ofícios protocolados, visitando as secretarias, para poder realmente buscar aquilo que cabe a nós, levar a nossa população. Referente ao governo, são 2 meses, né, bem dizer 3 meses aí de mandato do governo Lucas. Foi falado pelo próprio prefeito que teria um prazo, acho que de 100 dias, para poder começar a colocar a casa em ordem. A cidade realmente está difícil, é buraco para todo lado, mato muito gigante. Então as equipes de roçagem começou a se iniciar essa agora. Pinturas de ruas, que as zeladorias começou a aparecer algumas. A questão dos buracos ainda não foi fechada a licitação, né? Então tá difícil. O prefeito anunciou, acho que foi ontem, foi antes de ontem, que vai haver a contratação de mais médicos para poder atender a nossa população. Eu estou indo muito nas unidades de saúde, né? Visitei a UBS de Fortaleza, onde eu moro, visitei a UBS, o CEMEG, o São João, visitei a UPA, visitei o HMCA. Então o que acontece? Por que tem que visitar os hospitais? Porque as UBSs, elas vão levar demandas, André, para esses hospitais, para o CEMEG. Então, se os hospitais não tiverem com quadro de médico fechado, de atendimento, né, de especialidades, não vai adiantar nada a população passar nas UBSs, porque não vai ter um atendimento no final. Então, o CEMEG São João, hoje eu tive vistoria com o vice-prefeito, andamos pelo CEMEG, conversamos com a administração, levantamos o que está faltando, o que não está, para a gente poder realmente buscar esse auxílio para o nosso povo. Eu estive com o vereador alemão do transporte, fazendo um vídeo atrás da UPA, porque foi conversado com o nosso prefeito Lucas, que a necessidade do hospital na nossa região é muito grande. O prefeito se colocou à disposição e vai correr atrás junto com a gente para que esse hospital seja construído. Então eu espero que seja questão de tempo e eu aposto muito que dê certo. Porque nós temos que apostar que dê certo, acreditar que dê certo. Porque o nosso povo já é refém há muito tempo. Então, se nós que estamos na Casa de Leis, juntamente com os executivos, não tentar buscar uma saída, aí, irmão, esquece. Então, cabe a nós, realmente, população, tá próximo, tá cobrando o prefeito Lucas, nós vamos continuar cobrando, tanto das questões de educação, porque ainda é uma questão, né, frágil no nosso município, tem muitas crianças fora da escola, tem muita criança fora da creche. Então, o Estatuto da Criança e Adolescente prevê o quê? Que é acima dos 4 anos aos 17 anos a obrigatoriedade do município. Só que ainda tem algumas crianças que é acima dos 4 anos que estão fora da escola, estamos tentando adequar, conversando com o secretário Silvio, que nos atendeu super bem, é um cara muito bacana, muito solícito às demandas da população. Então eu espero que no decorrer do nosso mandato a gente consiga conquistar mais para o nosso povo, porque é uma questão de honra.
né, defender a população da cidade de Guarulhos, defender o povo do meu bairro, da minha região. Biriba, se você me permite uma provocação, por exemplo, eu vou citar um caso específico sobre essa série de reportagens que a TV Globo tem feito aqui sobre Guarulhos, você deve ter acompanhado. Uhum. No que diz respeito à falta de médicos infectologistas, que fazem o tratamento de diversos munícipes aqui de AIDS, entre outras doenças, na nota oficial enviada pela Prefeitura à TV Globo, eles citam que, por exemplo, o contrato não foi renovado pelo prefeito Guti. E até aí, a gestão do Lucas não tem responsabilidade nenhuma. Ocorre que, até o dia 18 de março, ao menos quando a reportagem foi exibida, este contrato também não havia sido renovado pela gestão. Não deveria ter sido feito isso, Biriba? Em 80 dias já não é prazo suficiente? Foi o que eu falei hoje. O prefeito ele anunciou na data de ontem, foi anteontem, se eu não me engano, que vai estar só esperando a licitação para poder contratar esses médicos que foram, na verdade, exonerados, porque eram todos PJ. Né? Eu acho errado, nós temos que ter contratado médico para nosso município, não somente PJ, porque às vezes o que acontece? Você depende das OS para contratar esses médicos, André, e aí do nada a OS perde a licitação ou dá um bug lá de processo e esses médicos são desligados. Se a cidade consegue contratar pelo município médicos especialistas em algumas áreas, você vai ter pelo menos uma válvula de escape. Né? Foi o que não aconteceu. Houve desde acho que foi de novembro, outubro para novembro, a perda desses médicos, total de 317 médicos. Então a cidade perdeu muito. Para renovar o contrato, burocraticamente tem que ter licitação, que eu acho que tem que ter um contrato emergencial para você poder driblar essa regra, né? Porque existe a regra, mas também tem que ter exceção à regra. Porque o povo não pode pagar o preço por erros de outros. Então deveria ter essa exceção à regra, mas a cidade ela deve também contratar especialidades para o município. Não depender só das OS. Porque as OS da noite para o dia elas podem falhar e quem perde é o povo. Biriba, só para registrar aqui que nós teremos a Operação Catatralha Lá no Fortaleza, final sábado de semana. e domingo. Sábado e domingo, nosso povo já tem que estar ciente aí. Coloca para fora as tralhas todas, entulho, sofá velho, madeira, porque o pessoal vai estar passando pela parte da manhã, recolhendo todas as ruas. Então, nosso povo vai se auxiliar para não jogar e não descartar em terreno baldio, porque isso vai ajudar na proliferação de insetos, mosquito da dengue, e esse mosquito pode adentrar a sua casa e, de repente, ter algo muito mais grave com um familiar nosso, né? Muito então, bem. A população tem que entender que é o seguinte, é parceria. Como nós falamos em comunidade, vamos já falar, é comunidade. Então, é como uma unidade. Cabe a nós também ter a ciência de que nós não colaborarmos com o poder público, quem vai pagar somos nós mesmos. E hoje você vê o que está acontecendo no planeta. Nós estamos pagando pelo erro do passado. Destruir a natureza, agora ela está devolvendo, né? Biriba, queria te ouvir sobre o seguinte. Logo nas primeiras sessões, você fez uma cobrança bem veemente na tribuna da Câmara sobre a necessidade de haver algo estrutural nas linhas de ônibus aqui da nossa cidade, pediu ali uma melhoria na empresa que administra as linhas de ônibus, etc. e tal. Já houve algum desdobramento concreto? Você depois foi a uma das empresas de ônibus, teve reuniões. O que já houve de concreto, o que já houve de melhoria? Ainda é um sofrimento para o nosso povo muito grande. No Fortaleza, eles conseguiram colocar mais 2 linhas no 37, só que ainda é muito pouco, um bairro igual o nosso. O que eu levei à mesa da Guarupaz, da própria Vila Galvão? O Fortaleza, ele é um bairro que ele atende, bem dizer, toda a cidade. Por que eu falo toda a cidade? Hoje, nós temos 2 condomínios que foram construídos nas margens da estrada Guarulhos Nazaré, fora o que já existia, que era o condomínio Bosque do São João. O Fortaleza, ele atende a região do São João, o Presidente Dutra, até adentrar a Dutra e ainda pega passageiro por esse caminho. Por que não colocar o número de carros maiores no Fortaleza, que não é que ele vai favorecer só o nosso povo, ele vai favorecer toda a cidade. Porque para nós que moramos no fundo periférico, só serve aquela linha. Então, o morador da Cumbica vai pegar o Fortaleza, o morador do São João vai pegar o Fortaleza. Só que o morador do Fortaleza só pega o Fortaleza. Então, nós sofremos muito com esse déficit de ônibus. Então, foi falado para nós que vai ser trocado toda a frota, estamos no aguardo. Então, a linha 137, que é a linha do Armênia, vai trocar os carros. A ideia de tentar colocar a linha 451, que faz o terminal Tabuão, com o número maior de carros durante o dia, porque quem trabalha no aeroporto, quem vai trabalhar em São Paulo, pode contar com esse transporte, porque o que acontece? As vias da cidade não estão favoráveis, essas obras estão automaticamente travando tudo. É de se entender o quê, André?
o atraso na parte da tarde, por causa das obras, o fluxo de carro. Mas na madrugada, até às 7 horas da manhã, não pode ter atraso nesses carros, porque é o horário que não tem fluxo de carros nas ruas. Então a minha cobrança maior é justamente isso, que durante a madrugada, o horário que o trabalhador vai trabalhar, não tem que ter atraso. Não tem que ter mais carros ali para o pessoal trabalhar, porque é sofrimento. É sofrimento, a gente está aí fazendo uma vistoria de ir até a Armênia, de voltar junto com o povo, né, de poder estar vivenciando aquilo cada dia, porque é algo que eu vivo, a minha família vive isso daí, e o meu povo ele vive, porque na verdade eu como vereador, só mudou que eu sou vereador, aumentou a responsabilidade, mas o meu dia a dia, ele ainda é o mesmo. Como você falou, como que está o meu trabalho com o povo? A minha transparência com a população, ela continua sendo a mesma. Eu sou verdadeiro a todo momento, o que cabe a mim eu vou falar, o que não cabe eu também vou falar, eu não vou dar volta para enrolar a população para poder lacrar ou poder ter voto falso, né? É melhor ser verdadeiro com a população sempre. Biriba, queria que você... Nós já falamos aqui sobre transporte, falamos um pouco sobre a saúde, você acabou de falar também sobre essa questão do transporte público, mobilidade urbana. Hoje, qual é a principal, descontados esses tópicos que nós já falamos, qual a principal demanda que o Jardim Fortaleza ainda tem? Muitas ruas de terra, mano. Pavimentação, então, seria? A infraestrutura do nosso povo, ela ficou no desgaste muito grande, porque nós ficamos no esquecimento. Isso é fato. Não adianta falar que não ficou, que nós ficamos no esquecimento. Hoje nós temos no Fortaleza, isso é comprovado, eu convido qualquer pessoa a ir lá, 17 vias de terra para pavimentar, isso eu falo de vias inteiras e os pedaços. Para abrir, ruas que eu falo para abrir assim, porque ela foi parada numa certa parte do barranco, a loteadora legal que loteou o bairro ficou de dar continuidade, não continuou. Só para abrir, ruas para abrir. São mais ou menos umas 14 ruas para abrir. Tem morador que mora em rua, André, que ele paga IPTU, mas é no meio do mato. Ele usa gato. Quando você chega no Fortaleza, você já foi no Fortaleza já? Uma única vez. Então, quando você adentra, a sua esquerda ali é a Avenida Prefeito Antônio Prates, que seria o principal acesso para a parte da Baixada, ia desafogar até a questão do trânsito das partes das outras ruas. O morador daquela parte da Prefeito Antônio Prates, ele tem água, gato, a luz é gato e não tem esgoto. Como eu já falei outras vezes, a 200 metros está construindo a estação de tratamento de esgoto. Como que nós vamos explicar para aquele morador que ali é uma estação de tratamento de esgoto se ele não tem esgoto, ele usa fossa? Então, é algo de doer no nosso coração, é uma luta nossa. O prefeito Lucas se colocou à disposição de estar fazendo esse serviço com a gente, então nós vamos ter que sentar até com a loteadora da área, para que ela também sente com a prefeitura e ver o que cabe a ela, o que cabe à prefeitura. Porque não adianta também cobrar só a prefeitura se nós temos uma loteadora que existe, que está atuante dentro do nosso bairro, que ela ainda vende terreno. Então, é um trabalho longo, mas a gente não vamos desistir. Para a gente encerrar, Biriba, 19h09. Antes, acho que quando você pediu o like, acho que a galera comprou o barulho. Quando eu pedi, não sei se gostaram muito. Será? Aqui no meu telefone, estamos com 98 likes. O meu tá 98, falta 2. Faltam 2 para a super meta de 100 likes. Pede o like aí, só 2, Biriba. Começa aí com a namorada, com o marido. Maridão, dá um clique aqui, o Biriba, nosso irmão, tal, junto com o André, do Radar. 2 clicadas é 100. Aí nós vamos fazer barulho aqui. Isso aí. Então, tá feito o pedido do Biriba. Para a gente encerrar, vereador Biriba, do DC, diversas vezes ali ao longo da sessão, quando os trabalhos estão acontecendo, numa pausa ou numa discussão, você senta ao lado do vereador Martelo, vocês conversam bastante, parece ter um diálogo profícuo. Queria que você falasse um pouco da sua relação com o presidente da casa, como que você está avaliando esse início do mandato dele à frente da casa, e se você pode revelar para a gente algumas das conversas que você tem ali ao pé do ouvido com o presidente da Câmara. É que, tipo assim, eu comecei a conhecer o Miguel pessoalmente há pouco tempo, né, que nós ouvimos falar muito do Miguel, tal, empresário. O Miguel é um cara do bem, mano. E eu falo para você, tipo assim, eu falo de boca cheia. A rua me ensinou uma coisa que eu costumo dizer que é detector de pessoas do bem. A rua nos ensina pra caramba essa situação, perdão até pela palavra, né? E quando eu me encontro com o Miguel no corredor, quando foi a questão de usar meu boné, que teve vereadores da casa... Desculpa, eu não queria te interromper, eu ia te perguntar isso. Isso. Queria que você explicasse o que aconteceu, porque o vereador Martelo, o presidente Martelo, foi
determinante para que você pudesse utilizar o boné no plenário. Então, por favor. O que acontece? Como iniciou? Eu comecei a ter um carisma por ele por ali. Tinha umas discussões ali, alguns vereadores eram oposição a essa minha conduta, porque é minha cultura e tudo mais. E aí o Miguel, ele entendeu o quê? Ele entendeu que faz parte de mim. É a cultura do Biriba, o boné, a periferia, o Biriba veio da cultura do hip hop e tal. E aí, numa certa reunião lá, nós estávamos conversando lá, eu não sei qual era o vereador que deveria estar na reunião, né, que teve uma discussão, questões até de algumas coisas que ia acontecer na casa, e ele falou bem, com um tom bem alto, o menino vai usar boné, sim, pronto, acabou. Então, a pessoa que estava não querendo esse meu estilo, naquele momento ali, o Miguel, ele conquistou a minha pessoa. E nos bastidores, quando eu vejo ele no corredor, ele fala, Biriba, você é um menino bom, você é um menino trabalhador, né? Quando você tava na campanha lá, mandaram foto sua lá, limpando a escola. Eu falava, deixa o menino aí, é o bairro onde ele mora e tal. Então, isso acabou me cativando. Ele é um cara, mano, um cara direto. Eu também sou assim. E é difícil, que eu falo para as pessoas, é difícil não gostar do Biriba, né? Eu sou um cara que me dou bem com todos os vereadores, e eu acho que ele também sentiu isso em mim, eu sou um cara transparente. E acabou que ela pegou uma amizade, a gente fica dando risada, ele fala que ele quer terminar a vida dele com excelência, né? Aí eu falo pra ele também, eu falo, Miguel, eu sou um cara bem espiritualizado, eu acho que a vida da gente é plantar sementes, né? Eu sinto muito que o Miguel é um cara, por ser empresário e ter a posição que ele tem, ele foi obrigado a se moldar muito. Eu também fui obrigado a me moldar na rua. Ele foi obrigado a se moldar dentro daquilo que ele vive. Mas quem começa a conversar com ele nos bastidores, vê que ele é um cara do bem, ele quer ajudar. E eu acho que isso é viável e é válido. Ele tem aquele jeitão dele meio bruto ali, mas é um coração gigante. Sabe? No pessoal, tipo assim, não é querendo fazer média. Todas as vezes que eu conversei com ele no pessoal, não tinha ninguém perto para ouvir. Uma coisa é você falar para a plateia. Outra coisa é você falar para a pessoa ouvir. Ele fala para mim, Biriba, ele falou para mim, chega me arrepiou. Você não sabe o poder que você tem. Ele falou pra mim. Eu falei, por quê? Eu até fiquei meio assustado, né? Você sabe o que você fez, irmão, sem dinheiro. Você não sabe o que você fez. Então, aquilo me trouxe algo muito mais forte. Vindo um cara como o Miguel, empresário, bilionário, né, vamos dizer, né, um cara que tem as condições que ele tem, falar pra mim, você tem um poder enorme e você tem que usar isso a favor do seu povo. Então, essa fala do Miguel me conquistou. E não tinha ninguém pra ouvir. Precisava de plateia. Né? Então, no dia a dia, eu procuro estar ali perto dele, conversando, dando risada, tento para descontrair um pouco a sessão. E ele fala, negão, você é bom, negão. Você é um cara do bem, negão. Então, Miguel, um beijo no seu coração. Né? Eu sei que você é um cara que nós estamos no final da nossa vida. Né? Então, ele falou para mim, ele quer terminar com excelência. Eu acredito nisso daí. Ele falou, eu errei na minha vida muito e eu quero terminar minha vida com excelência. Eu quero deixar algo. Então, eu também quero deixar algo. Então, eu me identifiquei com essa fala, eu quero deixar algo. Você é perspicaz, Biriba, só vou dar uma dica, quando vocês forem conversar, desliga o microfone, porque ele esquece várias vezes, qualquer dia desse vai vazar algum segredo de Estado, não tem segredo. não da sua parte, mas às vezes ele tá ali pedindo socorro e vaza no microfone. Não, tipo assim, tudo que ele fala comigo ali na casa é questão mesmo de descontração, e ele me elogia e tal, você tá bonito, né? Porque foi um dos pedidos do Martelo, quando, negão, você vai usar boné, mas vem bonito. E aí hoje foi, nossa, você tá muito bonito, elegante. E é uma descontração, é legal. Às vezes as pessoas que lá de fora vê o Biriba tá conversando com o Martelo, alguma coisa, não, é só para descontrair mesmo, para quebrar um pouco do gelo, né? E a gente tem muito que aprender com uma pessoa como o Martelo, como os outros vereadores da casa que estão lá mais tempo, a Janete, né? Então a Janete também, eu gosto muito dela, aquele jeitão dela, todo ali sozinha, mas ela lê tudo, ela passa uma experiência muito boa. E tá sempre dividindo um docinho, uma fruta com todo mundo, não é? Muito, é uma pessoa maravilhosa. Então, eu sou uma pessoa que, como eu falei, eu sou difícil de não gostar do Biriba. Né? Então, eu sou amigo de todos. E o Miguel virou meu amigo. Né? Virou meu amigo nessa questão aí, que ele me conquistou pela pessoa que eu sou. Que nem eu falei um dia, esses dias eu tive uma reunião lá com os vereadores e eu falei, irmão, eu não era nem para estar aqui. Pelo sistema, o Biriba não era para estar aqui. Eu não tenho nada para perder. Não tem o que arrancar de mim. Quando tem um cara que não tem o que arrancar, meu André, é perigoso. Você não tem que arrancar de mim. Vai arrancar o que de mim? A vida? Agora, quando você pega um cara que ele tem muitos patrocinadores, eu não tenho, irmão. Meu patrocínio é meu povo. Então, vai arrancar o que de mim? Só se for minha alma.
eu sou inimigo pro sistema. Eu sou inimigo pro sistema de verdade. Então, eu tô aqui para ajudar meu povo, que cabe a mim ajudar, eu vou ajudar. Cabe a mim ajudar o governo, eu vou ajudar, porque eu quero ver a cidade andando. Todos nós, todos nós. Vereador Biriba, muito obrigado pela sua presença, queria agradecer. Você vai bater o sininho de novo. Vai bater? 107 likes. Opa! Parabéns ao Radar, parabéns ao povo, parabéns a vocês que fazem isso acontecer. Biriba não é sozinho. E eu ouvi vou concluir aqui a minha fala. Eu ouvi uma fala de Denzel Washington. Quando você começar a plantar sementes, não guarda só para você. Direcione para outra pessoa. E essa pessoa vai ensinar outra pessoa. Então eu não sou melhor que ninguém. Por isso que eu sou a favor da libertação da mente. Que o povo tem que vir mais forte. O povo tem que ser forte de verdade. O pessoal não se atenta a fake news. Procure buscar informação. É real, não é real. O Radar é um programa que está sempre passando a verdade. Então, procure assistir o Radar mais vezes, sabe? Então, é coisas que tem que acontecer. Eu sou um cara que eu sou a favor da libertação das mentes. Buscar a verdade. Então, o povo liberto da escravidão mental. O povo com conhecimento, quero ver enganar nós. Não engana. Biriba, olha, queria te agradecer muito. Primeiro, acho que pelo conjunto da obra. Você sempre assiste o nosso programa, você sempre fala bem do nosso programa e você também sempre nos dá ótimas entrevistas e também tem muito apreço por mim, pelo Léo, pela nossa equipe. Dá aqui o testemunho, todas as vezes que o Biriba nos vê na sessão, ele vem nos cumprimentar, a equipe dele também, não tem uma vírgula para falar de ninguém da equipe do Biriba, muito menos do vereador, que é sempre muito cordial conosco. Então eu queria te agradecer por ter estado aqui conosco mais uma vez e dizer o que você sabe que é verdade, que o nosso programa estará sempre à disposição. Já deixar aqui feito o convite para que você volte numa próxima oportunidade e conte sempre com o Radar de Notícias. As portas do nosso telejornal estarão sempre abertas para você, para a sua equipe, para o seu mandato. Obrigado. Para mim é uma honra, André. Para mim é uma honra. Desculpa cortar a sua fala. Tá com vocês aqui, eu canso de falar. Não canso de falar. Vocês são pessoas do bem. Eu falo para todo mundo, vocês precisam conhecer o André, porque o pessoal fica meio assim. Quem não conhece, né? O mano é super imparcial. Ele tá ali para ajudar. Então, às vezes, quem vê o André de longe acha que vai defender a bandeira. A bandeira que você defende é a verdade e a transparência. E eu posso falar isso porque desde quando eu vim a primeira vez aqui, foi o detector de pessoas do bem que o Biriba tem mesmo. Isso é verdade, viu, mano? Eu consigo detectar. Então, é realidade, é real, é verdade. Então, eu só tenho a agradecer a minha família, ao meu povo. Não canso de agradecer meu irmão Marcinho, que está comigo, né, direto. Que o nosso povo tenha discernimento, sabedoria, que Deus venha me dar direção. Eu tenho que dar graças a Deus a todos os dias, porque só de eu acordar, eu já estou milionário. Só de eu acordar, eu estou tendo a oportunidade de plantar boas sementes. Então, gratidão ao meu povo, gratidão à minha família, gratidão ao meu grupo, gratidão ao Radar por ter me trazido aqui hoje, por ter passado para a população essa transparência e que o povo procure buscar mais conhecimento. Se liberte. Cabe a nós transformar o mundo, cabe a nós plantar boas sementes, cabe a nós colher amanhã e que o nosso futuro seja melhor para os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Cabe a nós plantar coisas boas, para que eles amanhã possam colher. É isso aí. Como diz o nosso convidado, vou parafraseá-lo, a causa existe, a causa é legítima. Certo? Obrigado, Biriba. A gente volta amanhã, quinta-feira, com o último programa da semana. O nosso convidado é o vereador Daniel Santos. Vamos falar sobre segurança pública, polícia municipal, gente boa. Entre outros assuntos. Você é o nosso convidado, você que esteve aqui talvez pela primeira vez, conheceu o Radar hoje e gostou? Volte amanhã, se junte à nossa audiência para mais um programa, tá certo? Obrigado, Biriba, obrigado a todos que nos acompanharam. Desejo a você uma ótima noite. Fique com Deus, bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade